E aí, pessoal, vamos para a sétima questão da lista de exercícios: dilatação linear. Duas barras metálicas finas, uma de zinco e outra de ferro, cujos comprimentos a uma temperatura de 300 Kelvin valem 5 metros e 12 metros, respectivamente. São sobrepostas e aparafusadas uma a outra em uma de suas extremidades, conforme ilustra a figura, com temperatura inicial de 300 Kelvin. As outras extremidades, B e A, das barras de zinco e ferro, respectivamente, permanecem livres. Os coeficientes de dilatação linear do zinco e do ferro valem 3 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1 e 1 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1, respectivamente, desprezando as espessuras das barras, os coeficientes do zinco e do ferro, e os comprimentos iniciais, no caso do zinco e o do ferro. Determine a variação da distância entre as extremidades A e B quando as barras são aquecidas até 400 Kelvin. Porque após o aquecimento, tanto a barra de zinco quanto a de ferro irão crescer. E aí vai haver uma nova distância entre B e A. Então essa variação, ou seja, da nova distância menos a atual distância. Então vamos entender melhor no quadro mais explicativo. Então a primeira distância, a 300 Kelvin, você subtrai o comprimento do ferro, que é de 12 metros, menos o comprimento do zinco, que é de 5 metros. Essa subtração, a distância dá de 7 metros. Então, a primeira distância, a 300 Kelvin, é de 7 metros a distância entre A e B. Agora, após o aquecimento, quando ele chega a 400 Kelvin, irão dilatar tanto o ferro quanto o zinco. Então, essa nova dilatação vai ter uma nova posição do B e a nova posição do A. Vamos chamar de B2 e A2. Em amarelo, você tem a dilatação, tanto do ferro quanto do zinco. Então vamos procurar a expressão para essa nova distância entre B2 e A2. Porque no problema ele pede essa subtração, essa variação de D2 menos D1. E qual a expressão do D2? Vamos lá. Então para encontrar o D2, vamos pegar toda essa extensão. Essa extensão equivale à dilatação do ferro mais D1. Então essa é toda a extensão em verde. Estamos à procura do D2. Então vamos pegar toda a extensão em verde, que é a dilatação do ferro mais os 7 metros. Mas para nós termos apenas o D2, vamos subtrair a dilatação do zinco. Então, em vermelho, temos a dilatação do zinco. No caso aqui, é o ΔL do zinco. Aqui, ó. Agora percebam que o D2 vai ser tudo isso de verde, que é o ΔL do ferro mais os 7 metros, menos a dilatação do zinco. Então, o que sobra é o D2. Está aqui. Essa expressão que estávamos à procura. Agora vamos fazer a subtração de D2 menos D1. É isso que pede a letra A. Vamos chamar de ΔD. Vai ser o D2 menos D1. D2 é toda essa expressão. Menos o D1, que no caso é apenas 7 metros. ΔD vai ser o quê? Cancela 7 com 7. E você vai ter a subtração da dilatação linear do ferro pelo do zinco. Vamos para a barra de zinco. Dilatação da barra de zinco. Comprimento inicial. No caso aqui é de 5 metros. Coeficiente de dilatação do zinco é de 3 vezes 10 a menos 5. Variação da temperatura. Temperatura final, que é 400, menos inicial, que é 300. Dá 100. Então 5 vezes 3 dá 15. E 15 vezes 100 dá 1.500. Vezes 10 é menos 5 metros. Vamos agora para a dilatação do ferro. Comprimento inicial do ferro. No caso aqui é de 12 metros. Dilatação linear do ferro é de 1 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura. Temperatura final, que no caso é 400, menos inicial, que é 300. 400 menos 300 dá 100. Então a dilatação do ferro, teremos 12 vezes 1 dá 12. E 12 vezes 100 dá 1.200. Vezes 10 a menos 5 metros. Agora essa variação da distância, basta você calcular a diferença entre essa dilatação. Vamos chamar de x. Então você vai ter o maior logo, olha, 1.500 vezes 10 a menos 5 menos 1.200 vezes 10 a menos 5. Essa subtração vai ser 1.500 menos 1.200, dá 300 vezes 10 a menos 5. Então, perceba que 10 à quinta indica que a vírgula que está do lado do 300, ela vai ter que se deslocar 5 casas para a esquerda. Então teremos 0,00 metros. Perceba que foram 5 casas. Vamos cancelar os 2 zeros que estão à direita do 3. Tá aí. Então a resposta 0,003 metros. Você pode também representar em milímetros. Essa medida em milímetros equivale a 3 milímetros. Vamos para a letra B.
a distância até o ponto A de um ponto C da barra de zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. Um ponto na barra do zinco, que é o C, ao ponto A, que com a variação da temperatura essa distância seja a mesma. É que a dilatação do ponto A, ou seja, o deslocamento do A para a direita, tem que ser o mesmo deslocamento desse ponto C para a direita. Ou seja, a dilatação linear em relação ao ponto A em relação ao ponto C tem que ser iguais. A distância do ponto A é 12 e a distância do ponto C é L0. Vamos encontrar essa distância L0. Então é como se fosse uma nova barra de comprimento L0, de zinco. Então a dilatação tem que ser a mesma. Para o zinco, comprimento inicial, estamos à procura, L0. Coeficiente de dilatação, 3 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura, vamos chamar de ΔT, é para qualquer temperatura. Comprimento inicial do ferro, no caso aqui é 12 metros. Coeficiente de dilatação, 1 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura, ΔT. Vamos cancelar, no caso, ΔT com ΔT. E 10 a menos 5 com 10 a menos 5. Então você vai ter 3 vezes comprimento inicial igual a 12. Vamos dividir tudo por 3 para isolar o comprimento inicial. Então cancela 3 com 3. E 12 por 3 dá 4 metros. Então esse é o comprimento que tem que ser do zinco para que, com a variação de temperatura, a distância entre o C e o A seja a mesma. Agora, qual é a distância entre C e o A? Vamos calcular a distância entre C e o A, chamada de X a C. Então basta você subtrair 12, que é a posição do A, do ponto A, menos o quê? A posição do C, quanto é? 4. Então 12 menos 4 dá 8 metros. Então essa é a distância entre A e C, para que a variação de temperatura não altere essa distância. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontraremos no próximo exercício. Fique com Deus. Tchau!